Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia e agora nós vamos falar sobre um segundo modelo. Então, a gente está ainda bem devagarzinho, com toda a calma, tentando apresentar para vocês como que funciona a economia, o pensamento econômico, a ciência econômica. Então, a gente tem sido muito cuidadoso em tentar mostrar que a economia é uma ciência. Dessa forma, ela precisa trabalhar com teorias. Teorias, muitas vezes, exigem o rigor de a gente descrever com muito cuidado quais são as hipóteses dos nossos modelos, antes de a gente ir até a realidade e tentar testá-los, tá? Tá, então agora nós vamos para o nosso segundo modelo. Ele é um pouquinho mais sofisticado do que o primeiro, inclusive ele contém um número um pouco maior de hipóteses, mas ele continua tendo aquela característica de ser um modelo bem simples, portanto, de apresentar uma realidade bem simplificada, mas que, ao mesmo tempo, embora seja um modelo simples, ele é bastante poderoso, ele é bastante eclético. Ele pode ser usado para diversas circunstâncias e para tentar aí se analisar diferentes problemas, tá? Tá, então vamos falar desse modelo chamado fronteiras de possibilidade de produção. Aqui a gente vai ter sempre em mente a ideia de um país ou de uma economia, tá? Tá, então vamos lá. Como todo modelo, esse modelo também é formado por hipóteses. A primeira hipótese, H1, diz assim: suponha que uma economia tenha meios de produzir apenas dois bens. Então, opa, peraí, mas qualquer economia moderna é capaz de produzir café, borracha, lápis, janela, cadeira, carro, enfim, uma quantidade enorme de bens. Vamos começar simples, tá, gente? Vamos supor que você possa produzir alimento ou equipamento, ou, como nos livros de economia de antigamente, manteiga e canhão, ou então café e computador. Tá, seja como for, nós vamos simplificar. Nós vamos dizer assim, que essa economia dispõe de um conjunto de fatores de produção, como terra, trabalho, capital, recursos financeiros, recursos naturais, e essa economia vai escolher o quanto que emprega desses recursos, ok? A segunda hipótese desse modelo fala assim: os fatores de produção, aqueles que eu mencionei anteriormente, as horas de trabalho, o capital, entendido aí como ou recurso financeiro, ou capital aqui entendido mais como se fosse uma máquina, uma ferramenta que pode ser empregada para produzir mais coisas lá na frente, tá? Então, trabalho, capital, terras, né, o espaço, o território, recursos naturais, como água, enfim. Então, todos esses recursos eles podem ser alocados em ambos setores, ainda que tenham características mais adequadas a este ou aquele. Então, imagine que você esteja falando sobre uma economia que produz ou serviços hospitalares, por um lado, ou alimentos do outro. Tá, então, uma economia bem simples assim, as pessoas ou estão produzindo comida ou estão tentando curar as doenças das pessoas. Vai ter ali algumas coisas que são mais apropriadas de se usar na fazenda. Então, talvez uma charrete, talvez uma enxada. Esses recursos, eles até possam ser empregados lá no hospital, ou no, na limpeza, no jardim do hospital, mas eles são mais apropriados na produção de alimentos. Por outro lado, a gente vai ter outros recursos que são mais apropriados aqui dentro do hospital. Então, vamos dizer, um médico. Um médico dentro do hospital faz uma grande diferença. Se você pegar esse mesmo médico e levar lá para a fazenda, talvez ele não seja assim tão adaptável para contribuir muito naquele sistema de produção dali. Então, embora você possa usar os recursos tanto em um setor como em outro, muitos deles vão ter essa particularidade, essa peculiaridade. Eles vão ser mais especificamente produtivos se utilizados em um dos determinados setores, tá? Tá, agora vamos resgatar um conceito que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, o tal do custo de oportunidade. A gente falou lá entre os princípios de economia que o custo, né, de alguma coisa é o valor daquilo que se abre mão para obtê-la.
Tá, então vamos aproveitar essa ideia que a gente chama de custo de oportunidade e vamos dizer assim, ó, há custos de oportunidades crescentes no emprego cada vez mais concentrado de fatores em apenas um determinado setor. Tá, então vamos voltar para aquela ideia de uma economia que ou tenta curar doenças, né, lá no hospital, ou tenta produzir alimentos. Se eu pegar aqui uma senhora que trabalha na sede da fazenda, ela atende telefone aqui na sede da fazenda. Eu posso deslocar essa senhora para atender o telefone lá no hospital. Ora, tudo bem, ela vai ser tão produtiva no hospital quanto ela era produtiva lá na fazenda, atendendo o telefone. Aí eu pego um rapaz que faz serviços gerais. Ele ajuda a pintar, consertar janela e tal. Bom, esse cara também pode ser útil aqui dentro da sede da fazenda e ele também vai ser útil ali dentro do hospital. Só que chega uma hora que eu começo a trazer recursos da fazenda para o hospital, eu vou pegar recursos que são muito específicos ali da fazenda. Então vamos supor que eu vou trazer um trator. Ora, um trator pode ter uma importância muito grande na gestão da fazenda e pode ser usado muito poucas vezes, alguma hora, dentro de uma estrutura de hospital. Talvez para melhorar um pouco a dimensão ali, a organização do hospital, construir, ajudar a construir algum anexo para expandir o atendimento no hospital, mas vai ser o uso, assim, não muito apropriado, né? Afinal de contas, é um recurso típico da fazenda. Se a gente continuar trazendo recursos de um lado para outro, vai chegar uma hora que a gente vai estar deslocando recursos que são muito úteis aqui no primeiro lado, e que acabam sendo pouco úteis lá onde a gente leva. Então eu tenho um sacrifício grande aqui e um ganho pequeno acolá, tá? Então o nome disso é custo de oportunidade crescente. Se a gente ficar tentando especializar, né, levar todos os recursos de um lado para outro, e aumentar apenas a produção de um desses setores na economia, vai chegar uma hora que a gente tem grandes sacrifícios em deslocar recursos de um determinado setor e pequenos ganhos ao adicionar aquele recurso no novo setor, tá? Então, esse custo de oportunidade crescente vai ser importante para o nosso modelo, tá? Aqui só aquela lembrança, né, entre um parágrafozinho aqui de lembrança, o custo de oportunidade é a medida do sacrifício que se faz com vistas a alcançar um determinado fim, objeto, objetivo ou bem, tá? Então é aquela ideia de o custo de uma coisa ser medido pelo valor que se sacrifica para obtê-la. Tá, vamos para a nossa quarta e última hipótese. Para uma dada FPP, ou seja, para uma dada fronteira de possibilidades de produção, o conhecimento tecnológico, né, nossa ciência, nossas técnicas, tudo isso é dado, é constante. Então, a FPP é uma espécie de uma foto sobre as possibilidades de produção de uma economia em um determinado momento. Além disso, é considerado fixo também o tamanho da população, o montante de recursos produtivos, tudo isso é dado. Eu posso deslocar de um setor para o outro, mas o total de pessoas é fixo, o total de terras é fixo, tudo o que eu estou falando aqui como recursos, eles têm uma quantidade limitada, tá? Então nós vamos entender essa fronteira de possibilidade de produção como sendo uma foto, um diagnóstico de um momento no tempo, ok? Tá, então agora vamos partir para uma visualização dessas quatro hipóteses, né? Então a gente já tem um modelo, ele é formado por quatro hipóteses, agora nós vamos tentar visualizar, tá? Então tá aqui, ó, o que que nós temos aqui? Nós temos um diagrama, um gráfico, com duas dimensões. Nessa dimensão vertical aqui, eu estou registrando a quantidade de alimento que é produzido nessa economia. Nessa dimensão horizontal, eu estou registrando a quantidade de máquinas que são produzidas. Tá, então, nesse exemplo que a gente está ilustrando aqui, essa economia pode produzir ou alimento ou máquinas, tá? Tá, então,
Obviamente, isso é uma hipótese simplificadora, tá, gente? Nós todos sabemos que as economias podem produzir serviços, podem produzir uma série de outras coisas, mas aqui a gente está tentando simplificar mesmo. Ora, se a gente empregar todos os recursos, todas as pessoas, todas as máquinas, todas as terras para a produção de alimentos, esse daqui é o total de alimentos que essa economia consegue produzir. Então, 70 milhões de toneladas de alimentos. Está aqui. Esse ponto aqui é um ponto em que a gente produz zero de máquinas e usa todos os recursos para produzir alimentos. Lá no eixo oposto, a gente tem esse ponto A. Se a gente produzir zero de alimentos e apenas produzir máquinas, o máximo que essa economia conseguiria produzir era um total de, sei lá, 25 mil máquinas por dia, ou por mês, não sei, tá? Vamos dizer que seja por mês. Então, esse é o limite máximo de produção se eu apenas produzir máquinas. Este outro aqui, ponto E, por sua vez, é o limite máximo de produção se eu resolver apenas produzir alimentos. Como a gente sabe, nenhuma economia vai querer produzir apenas uma coisa. É mais natural que ela queira combinar uma parte dos recursos no setor A, de alimentos, uma parte dos recursos no setor B, de máquinas e equipamentos. Então, vamos supor que essa economia escolhe aqui o ponto C. O que quer dizer o ponto C? Quer dizer que esta economia optou por produzir 15 mil máquinas por dia e resolveu produzir 48 toneladas de alimentos por dia, tá? Então, uma parte dos recursos está nesse setor, no setor de alimentos, de modo que se conseguiu produzir aqui 48 toneladas de alimentos por dia. Uma outra parte das pessoas, das terras, das máquinas está aqui no setor de máquinas e equipamentos, de modo que foi capaz de produzir, essa economia foi capaz de produzir 15 mil máquinas por dia, tá? O que a gente vê é que é possível unir todas as possibilidades de produção que estão entre esses dois extremos. Então a gente passou uma linha por aqui, ó, e fez um mapeamento de todas as possíveis combinações de alimentos e máquinas. Na medida que eu saio daqui e vou caminhando sobre essa linha, o que eu estou fazendo é deslocando pessoas deste setor, deslocando máquinas e equipamentos desse setor e indo para este setor. Tá? Então, se eu tivesse aquela ideia de tentar trazer recursos, trazer fatores produtivos de um setor para o outro, eu estaria caminhando sobre essa linha aqui. Gente, olha só, essa linha, portanto, ela representa uma fronteira eficiente, ou seja, sobre essa linha, eu estou usando absolutamente todas as pessoas, todas as máquinas, todos os equipamentos, não tem nada ocioso, não tem nada encostado, sobrando, parado, tá? Então, essa é uma fronteira, assim, hipotética, uma situação hipotética. A gente sabe que na vida real, muitas vezes tem desemprego, né? Tem pessoas que gostariam de trabalhar, mas não conseguiram emprego até agora. Tem recursos que ficam parados, né? Se você percorrer o centro da cidade, mesmo em grandes cidades, você vai ver que tem certos terrenos que ficam ali fechados para especulação imobiliária, né? Algum empresário sabe que algum dia aquele imóvel vai ter um valor ainda maior e ele mantém ali fechado com um mínimo de manutenção apenas para ficar aguardando o momento em que ele vai vender mais caro ou que ele vai construir alguma coisa. Então aquele recurso fica ocioso. Aquilo podia ser uma loja, podia ser um shopping, podia ser, enfim, uma casa. Mas enquanto ele está parado, ele está ocioso. Nessa nossa fronteira de possibilidades de produção, não, tá, gente? Aqui a gente está assumindo que todos os recursos estão sendo empregados. Eles podem estar mais empregados neste setor ou mais empregados naquele setor. Mas sobre essa linha, todas essas combinações de o quanto produzir do setor A ou do setor B
todas elas estão levando em consideração que absolutamente todos os recursos estão sendo utilizados, tá? Por isso que a gente chama essa linha de fronteira de possibilidades de produção. Esses são as fronteiras, é o máximo que se consegue produzir de diferentes combinações de equipamentos e máquinas. Ah, mas e esse ponto G aqui? O que esse ponto G está fazendo aqui? Bom, esse ponto G ele é hipotético, não vai ter como a gente alcançar. Uma economia não consegue espontaneamente saltar aqui desse ponto B para o ponto G. O que nós vamos ter que fazer é discutir de que formas que, por exemplo, o crescimento populacional, tendo mais pessoas para trabalhar, pode ser que essa curvinha aqui, ó, se desloque um pouco para a direita. Pode ser que, se a gente tiver um ano muito bom, de clima muito favorável, também pode ser que essa curva se desloque um pouco para a direita. Então, existem certas condições que podem ampliar essa fronteira de possibilidades de produção. Mas se esse ponto G, né, num determinado momento, é inalcançável, e esse ponto F, ele é possível de ser alcançado? Ora, gente, esse ponto F, a gente está aquém da fronteira de possibilidade de produção. Então, se a gente está aqui, quer dizer que a gente não está usando o suficiente das máquinas e equipamentos. Olha só, nesse ponto F aqui, a gente está produzindo menos de 30 toneladas de alimento por dia, e a gente está produzindo menos de 15 mil máquinas por dia. Então, a gente está muito aquém do que a gente poderia. O que pode manter uma economia tão distante assim das suas possibilidades de produção? Ora, a resposta mais óbvia é o desemprego. Hoje no Brasil, gente, nós temos aí um contingente de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. São pessoas saudáveis, em idade que poderiam estar trabalhando, com disposição de trabalhar, mas que não estão conseguindo achar emprego. Então, o Brasil, em alguma forma, encontra-se num ponto assim, ó, aquém das suas possibilidades. Aliás, para falar a verdade, tá, gente, o nosso país, de lá de fora, os estrangeiros olham para nós e ficam abismados. Eles falam assim: poxa, como que um país que tem tantas terras, tantos recursos minerais, né, tem mares, tem rios, tem lagoas, tem pessoas, tem um monte de recursos e de possibilidades, e, no entanto, vive permanentemente aquém das suas possibilidades. Tá? Um país precisa se organizar bem para se tornar mais eficiente e se aproximar dessa fronteira ideal, né, dessa fronteira onde todos os recursos são utilizados, tá? Por mais simples que esse modelo nos permita, possa parecer, ele nos permite analisar uma série de circunstâncias. Então, a primeira circunstância que a gente até já mencionou aqui é a ideia de desemprego versus pleno emprego. Ponto F nessa figura representa claramente um ponto de desemprego. A economia não está usando talvez todas as suas terras, não está usando talvez todos os seus rios, a água desses rios, não está, por exemplo, só para dar um exemplo, tá, gente? A quantidade de, de lixo que a gente joga e joga para a terra, né, e de alguma forma enterra nesses grandes lixões, a quantidade de recursos recicláveis que a gente não utiliza, a gente simplesmente enterra nesses aterros sanitários, isso é uma forma de ineficiência. É uma forma de a gente pegar coisas que poderiam ser recursos produtivos e não utilizar. O segundo caso que nos permite aqui é o que eu já mencionei, o desemprego, mas pode ter desemprego também de terra. Eu posso ter grandes extensões de terra que são fechadas, que são cercadas, e aquilo ali serve apenas a um proprietário que não quer produzir. Ele fica esperando até que um dia aquelas terras subam de preço. Mas aquelas terras estão ociosas. Tá? Então, um ponto interno à fronteira de possibilidade de produção revela um conjunto de ociosidades. Pode ser de pessoas que estão tentando trabalhar e não conseguem emprego, pode ser de terras que estão cedidas ou de alguma forma paradas aí na forma de especulação imobiliária, pode ser uma série de problemas, tá? Mas
Esse é um problema parecido com o Brasil. O Brasil precisa aprender a utilizar melhor os seus recursos para se aproximar daquilo que seria uma fronteira de possibilidades, sua condição ótima, de um nível bem elevado de eficiência. Ao longo dessas próximas encontros nossos, nós vamos discutir uma série de fatores que podem mudar, podem fazer o deslocamento dessa fronteira de possibilidade de produção, tá, gente? Eu vou começar descrevendo aqui o efeito de um progresso técnico-tecnológico que impacte os dois setores, tá? Então, imagine que eu desenvolvi a, eu melhorei o grau de alfabetização da minha população. Eu tornei a minha população mais bem informada, mais bem educada. Esse tipo de avanço técnico, tecnológico, vai tender a aumentar tanto a possibilidade de produção em um setor como em outro. Então, aqui eu vou ter um deslocamento paralelo da fronteira de possibilidade de produção. Por outro lado, se eu tivesse aqui, ó, nessa fronteira do centro aqui, existem fenômenos também que podem me trazer para uma mais baixo, como essa aqui. Então, existem certas coisas que podem fazer um país retroceder de um nível de produção, de um nível de utilização dos seus recursos, para um mais baixo. Um exemplo disso aqui é quando a gente tem uma guerra. Quando a gente tem uma guerra, que um país é bombardeado, ele perde boa parte das suas fábricas, ele perde boa parte das suas pontes, rodovias, e ele perde muita gente. Tá? Então, quando a gente dispõe de muito menos recursos, a gente vai estar restrito nas nossas possibilidades de produção. Tá? Então, o que deslocaria uma fronteira de possibilidade de produção como essa aqui para a direita e para cima, ampliando as possibilidades de produção em ambos setores, um exemplo bom desse seria o crescimento populacional. Um exemplo bom de um retrocesso, de uma queda da fronteira de possibilidade de produção deste patamar aqui para um mais baixo, um exemplo disso seria uma pandemia muito grave, matando muita gente da população, uma guerra que destrua as empresas, as rodovias, as pontes, a infraestrutura de um país, que destrua também parte da sua população, que leve a óbito muita gente. Isso, se a gente pegar países devastados pela guerra, como é o caso da Síria, a gente vai ver que aquele é um país que hoje está diante de uma fronteira de possibilidades de produção muito aquém da que esteve há 20 anos atrás, antes de começar toda aquela destruição, tá? Tá, então, o que a gente vê é que se esta linha por si só, ela é uma foto, a gente pode usar múltiplas fotos para comparar a situação desse país em diferentes circunstâncias. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre processos tecnológicos que podem impactar apenas um setor e não o outro. A gente vai falar ainda de um conceito chamado armadilha da pobreza, quando um país é pobre demais e que aí ele acaba tendo que usar todos os seus recursos para produzir alimentos, e mesmo assim, às vezes, ainda tem parte da sua população passando fome. Então, é como se ele ficasse preso em condições muito duras de sobrevivência. E a gente vai falar ainda sobre o conceito de vantagens comparativas, de como que dois países que têm talentos diferentes, que dispõem de recursos diferentes, podem eventualmente agir em benefício mútuo, de modo que ambos parecem alcançar uma situação além de sua fronteira de possibilidade de produção, tá? Nós vamos analisar todas essas questões com base neste modelo tão simples de fronteiras de possibilidade de produção. Só para concluir, o que nós estamos fazendo aqui é investigar, né, fazer uma síntese do que nós falamos. Nós falamos do nosso segundo modelo, tá? O modelo é formado por 4 hipóteses, e essas hipóteses, quando vão ser registradas em um diagrama, acabam sendo sintetizadas por essa linha curva das fronteiras de possibilidade de produção.
Nós queremos ainda aproveitar e fazer uma provocação aqui. No nosso encontro síncrono dessa semana, nós vamos propor a seguinte pergunta: por que que a fronteira de possibilidade de produção não é uma linha reta? Por que que na hora de desenhar essas possibilidades, nós fizemos de tal forma que a linha ficou curva desse jeito aqui, tá? Por que não uma linha reta ligando o ponto A ao ponto E? Existe uma explicação para isso, e se algum dos colegas aí pesquisar muito cuidadosamente aqui nas hipóteses, vai conseguir deduzir a resposta. Então, fica lançado aqui o desafio. No nosso próximo encontro síncrono, nós vamos falar um pouco mais das fronteiras de possibilidade de produção, vamos utilizar esse modelo para discutir um pouco mais de circunstâncias, de problemas, de desafios no desenvolvimento de um país e vamos tentar resolver esse mistério que eu coloquei aqui. Por que que a fronteira de possibilidade de produção é curva e não apenas uma linha reta, tá ok? Bom, eu vou encerrando aqui essa apresentação. Um abraço a todos e até a próxima.